na semana passada, o foco dessa prova vai ser os tipos de predicativo, né? Óbvio que a gente precisa ter um conhecimento prévio das outras matérias, né? Então, a matéria, Gabriel, todo mundo, o que eu fiz de revisão na live da semana passada, né? Na live de sexta-feira, inclusive por isso que eu fiquei com vocês tirando as dúvidas, né? Porque eu acho correto tirar as dúvidas de todo mundo, já que a matéria da prova era aquilo que eu estava falando, eu não queria deixar ninguém sem dúvida, né? Sem a dúvida respondida. Vai ter questões abertas, a prova é de tarde. Agora, eu não sei, Felipe, se é 1h30, mas até o final da aula eu olho aqui para vocês, tá? Mas é no horário da tarde. Então, vai ter o texto, né? A matéria, a parte do texto é ficção científica, que é o que a gente está trabalhando. E aí vai ter questões abertas e fechadas, tá bom? É isso mesmo, acho que é de 1 às 3, né? Bom, e aí, hoje, Matheus, eu não vou dar postagem, hoje vai ser para estudar para a prova, tá? Porque eu posso dar exercício hoje, se eu der exercício, aí vocês vão tentar fazer exercício, ficar com dúvida, não consegue resolver a dúvida e vai para a prova com dúvida. Aí eu acho ruim, tá bom? Então, hoje a postagem é estudar para a prova de amanhã, tá? Eu vou compartilhar aqui, a gente vai corrigir os exercícios da gramática que eu marquei para vocês fazerem. E aí, antes, eu até fiz aqui no PowerPoint, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu coloquei, porque depois da live de sexta-feira, alguns alunos me procuraram, né? Vários alunos me procuraram com a mesma dúvida. E aí, como todo mundo teve a mesma dúvida, eu imagino que mais pessoas também estão com a mesma dúvida. E aí, em função disso, compartilhou? Me dá um retorno aí, por favor. Compartilhou. Tá, obrigada. Eu imagino que mais pessoas estão com a mesma dúvida, então por isso que eu coloquei esse quadrinho aqui para vocês. Assim que acabar a live, eu também já deixo esse PowerPoint lá para vocês, tá? A dúvida de várias pessoas que me procuraram foi sobre a questão da formação dos predicados, né? Isso é importante para a prova de manhã? É importante pelo seguinte, que a gente vai trabalhar para a prova de manhã com foco nos 2 predicativos, né? E aí, esses 2 predicativos, que são principalmente os exercícios que eu marquei para vocês fazerem para hoje, que vão ajudar a gente na classificação do tipo de predicado, né? Então, a gente tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. A ideia do predicativo, tanto um quanto o outro, né? Tanto do sujeito quanto do objeto, é a gente dar uma característica, a gente mostrar o estado daquela coisa, né? E aí, o que vai diferenciar, e o próprio nome já fala para a gente, é se esse estado, essa qualidade está sendo dada para o sujeito ou se ela está sendo dada para o objeto, né? Então, olha, a partir dessa ideia dos predicativos, a gente tem 3 formações de predicado: o nominal, o verbal e o verbo nominal. Então, eu fiz esse quadrinho aí para vocês. Então, olha só, quando eu falo em predicado nominal, nome, a ideia que é nome, né? Toda vez que eu tiver uma frase com predicado nominal, eu vou ter isso daqui na frase, ó, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Como que se forma uma frase com predicado nominal? Obrigatoriamente tem que ter verbo de ligação e obrigatoriamente tem que ter predicativo do sujeito. Então, quando eu falo, ó, os atletas estavam felizes, eu tenho o sujeito, que é os atletas, eu tenho o verbo de ligação, que é estavam, e eu tenho o felizes, que é o predicativo. Então, olha só, o predicativo, ele deixa eu tirar esse amarelo daqui, para não fazer confusão para vocês. Aí a gente faz a nossa legenda de sempre, tá? O predicativo do sujeito, então, vai ser o azul, que é a nossa legenda de sempre, e o verbo vai ser amarelinho, tá?
Bom, então olha só, como que se forma uma frase com o nominal? A frase vai ser sempre formada com o verbo de ligação, que está aqui de amarelinho, e mais o predicativo do sujeito. Então, olha só, quando eu falo que os atletas estavam felizes, felizes é o estado que esses atletas estavam. Eles não são sempre felizes, não sou eu que acho que eles estão felizes, é um fato naquele momento. O estado deles naquele momento era de felicidade, tá? Então, vocês vão perceber o seguinte, toda vez que eu tenho verbo de ligação, automaticamente eu tenho predicativo do sujeito. Por quê? Olha como que é uma coisa lógica. O verbo de ligação, a gente já estudou, ele serve para ligar. Ele vai ligar o predicativo ao sujeito. Qual é o sentido de eu colocar um verbo de ligação na frase se eu não tenho predicativo? Eu vou ligar o que a quê? Não tem sentido. Então, eu preciso de ter predicativo do sujeito quando eu tenho verbo de ligação. Senão, ele não tem por que estar na frase. Se o objetivo dele é ligar e eu não coloco a coisa para ele ligar, né? As coisas que vão ser ligadas por ele não estão na frase, não faz sentido ele estar ali, né? Então, a ideia é, o verbo de ligação, ele liga. E ele liga o sujeito ao predicativo. Obrigatoriamente, se eu tenho verbo de ligação, eu preciso de ter o predicativo do sujeito, tá? Então, isso aí é a definição aí do nominal, né? Isso mesmo, Carol. Aí, como que você vai saber qual que é qual? Justamente pelo fato de ter predicativo. Então, por exemplo, a Carol está perguntando aí no chat, como que eu vou saber, né, do verbo estar, por exemplo, quando ele é de ação? Então, você fala assim, ó, os alunos estão no colégio. Olha só, nessa frase, a gente tem o verbo estar aqui, né? O estão é o plural do verbo estar. Nessa frase, os alunos estão no colégio, a gente tem um predicativo. Eu tenho uma qualidade sendo dada para o sujeito, que no caso aqui o sujeito são os alunos, eu não tenho predicativo, tá vendo? Eu não tenho qualidade sendo dada para aluno. Então, se eu não tenho qualidade sendo dada para o aluno, esse no colégio aqui, ó, ele é o quê? Um adjunto adverbial de lugar, né? A gente está marcando os adjuntos adverbiais de verde. Isso é o lugar, eu não estou dando característica para o aluno. Então, nesse caso aqui, o verbo estar, ele é um verbo de ação. Mesma coisa, por exemplo, quando o verbo virar, né? Eu falo assim, eu virei uma fera. Ó, nesse caso, uma fera é um predicativo do sujeito. É uma qualidade que eu estou dando para o eu, que é o sujeito da frase, né? Agora, se eu falo, por exemplo, eu virei a página do livro. Ó, nessa palavra que o mesmo verbo virar, né? Eu virei a página do livro, virar e virar. Ó, agora o que aconteceu? Eu tenho o mesmo verbo, né? Deixa eu só dar um espaço aqui para não ficar agarrado. Eu tenho o mesmo verbo, que é o verbo virar, só que do lado de cá, eu não tenho uma qualidade sendo dada para mim. Eu estou completando o verbo. Eu estou mostrando o que eu virei, o que foi virado por mim, né? Então, se aqui eu não tenho uma qualidade sendo dada para o sujeito eu não vou ligar essa qualidade ao sujeito. Se eu não estou ligando qualidade ao sujeito, eu não tenho verbo de ligação, tá bom? Então, a ideia é essa, é a gente pensar para que o verbo está sendo usado naquele momento. Qual que é a função do verbo naquela frase, tá? Agora, vamos ver os dois outros tipos aqui, ó, o verbal e o verbo nominal. No verbal, o que importa é o verbo de ação, né? O verbo de ação, ele também pode ser chamado de verbo de significado, é a mesma coisa. Verbo de significado ou verbo de ação é aquele que tem sentido próprio, né? Aquele que eu não preciso de
ter o predicativo para ele fazer sentido. Imagina nessa frase aqui de cima, se eu falo assim, ó, os atletas estavam, se eu tiro felizes da frase, né? Eu vou precisar de alguma coisa ali, não faz muito sentido. Lembra que eu falei com vocês, o verbo de ação ganhar, eu sempre gosto de usar ele de exemplo, né? Se eu tampar o verbo ganhar aqui, ó, os atletas, tarará, a competição. Pode ser os atletas ganharam, os atletas perderam, os atletas empataram, né? Se eu tampo o verbo, ele faz diferença para mim, ele faz falta para mim. Por isso que ele é um verbo de significado. Aqui, ó, na frase de cima, se eu tampar o estavam, olha o que acontece. Os atletas felizes. Então, o verbo de ligação, como ele faz só o papel de ligar, ele não tem tanta relevância. Porque se eu tiro ele da frase, gente, isso daí é uma dica, tá? Vocês não podem responder uma questão falando desse jeito, não. Mas se eu tiro o verbo de ligação da frase, ó, os atletas felizes, ela ainda continua fazendo sentido, né? Agora, se eu tampo o verbo de uma frase que tem verbo de ação, os atletas, a competição, eu não sei se é ganhar, se é perder, se é empatar. Ou seja, o verbo, nesse tipo de frase, ele faz diferença para mim, tá? E aí, a gente vai chegar lá, tá, Carol? Peraí só um pouquinho. Então, quando eu falo isso, né, que o verbo de ação é aquele que tem significado, é aquele que eu preciso de tê-lo na frase para eu poder entender o sentido da frase, tá? E como que eu formo uma frase de predicado verbal? A única coisa que é obrigatório ter é o verbo de ação, tá? Então, na frase com predicado verbal, eu vou colocar aqui para vocês, de negrito, os predicados, tá? Tô marcando aqui nos exemplos de negrito onde que está o predicado. Porque aí aqui, ó, os atletas é o sujeito. Então, o que acontece? Para se formar uma frase com predicado verbal, a única coisa que eu preciso é ter verbo de ação. Eu posso ter um verbo de ação transitivo direto, eu posso ter um verbo de ação transitivo indireto, eu posso ter um verbo de ação intransitivo, mas tem que ser verbo de ação, tá bom? Então, não importa se tem objeto direto, indireto, o que importa é que tem verbo de ação, tá? Inclusive, aí só abrindo parênteses, por isso que quando eu tenho verbo de ligação, eu não analiso a transitividade. Isso foi uma questão muito errada por vocês na última provinha, na última diagnóstica que a gente fez, né? Muita gente falou que o verbo era de ligação e classificou ele como transitivo direto. Verbo de ligação não tem transitividade, porque ele não tem objeto, tá bom? Bom, agora, olha só, a gente chega no terceiro tipo de predicado, que é o verbo nominal. O verbo nominal, olha só, se o primeiro é nominal, o segundo é verbal, significa que eu misturei as duas coisas. Eu vou ter um pouquinho da de cima e um pouquinho da de baixo. Então, como que eu formo o verbo nominal? Eu formo juntando o verbo, que vai ser obrigatoriamente de ação. Então, eu pego o verbo daqui, do verbal, só que agora eu vou ter, junto com o verbo de ação, os predicativos. Aí pode ser o predicativo do sujeito ou pode ser predicativo do objeto. Então, olha só, o predicativo do objeto, ele só aparece quando tem verbo de ação. O predicativo do sujeito, ele pode aparecer em dois momentos. Ele tanto pode aparecer com verbo de ligação, quanto ele pode aparecer com verbo de ação. Então, olha só essa frase aqui. A primeira, com o predicativo do sujeito e verbo de ação. Os atletas ganharam a competição felizes. Ó, o verbo é ganhar. Aí, se eu perguntar, quem que ganhou a competição? Os atletas. Os atletas é o sujeito da minha frase. O que eles ganharam? A competição. Então, a competição é o objeto. É o que eles ganharam.
qual era o estado dos atletas quando eles ganharam a competição? Eles estavam felizes. Então, quando eu faço uma frase verbo nominal, é como se eu estivesse juntando. Olha só, eu falo assim, os atletas ganharam a competição e os atletas estavam felizes. Só que tem necessidade de eu repetir tudo aqui de novo. Os atletas ganharam a competição e os atletas estavam felizes. Tem necessidade de eu repetir essa informação? Não. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Os atletas ganharam a competição e eu escondo isso aqui, ó. Felizes. Tá vendo o que eu fiz? Eu tirei essa repetição. É como se eu escondesse, é como se eu ocultasse o verbo estavam. Então, eu tenho o verbo de ação, que é ganharam, e eu tenho o predicativo, que é felizes, que é o estado dos atletas naquele momento, tá? Peraí, cara. João, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Também não entendi de onde vem o predicativo do objeto, porque ele não existe nem no predicado nominal e nem no verbal. Olha ele aqui, João. Justamente, peraí que eu vou chegar na explicação dele, então. Então, olha só, nessa frase, os atletas ganharam a competição felizes, eu tenho aqui o predicativo do sujeito, né, dando característica aos atletas. Então, eu tenho o estado e eu tenho o verbo de ação. O predicado está aqui, ó. Ganharam a competição felizes, tá? Agora, o que acontece? Eu tenho aí, João, é da onde que aparece o predicativo do objeto, tá? E aí, Carol, daqui a pouco eu explico esse daí com os pronomes, tá? O no e o lhe. Então, o que acontece? Surge esse tipo de frase aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para um outro slide. Ó, o que vai acontecer? Esse tipo de frase aqui, ó. O técnico achou a competição excelente. Então, vamos olhar como que essa frase se forma. Aí, aqui que vai aparecer o predicativo do objeto. O verbo aqui é achar, né? O técnico achou, o verbo é achar. Quem que fez a ação de achar? O técnico. Então, a gente vai pôr de cinza o nosso sujeito, que é a nossa legenda aqui. Aí, gente, ele achou o quê? Sobre o que ele emitiu uma opinião. Ele precisa, né, como o verbo aí é achar, e eu falei para vocês que geralmente, quando tem predicativo do objeto, a gente tem verbos que indicam a ideia de dar opinião, né? Achar, julgar, considerar, analisar, então, eleger. Aqui, ó, o técnico, ele fez uma observação sobre a competição, né? Qual foi a opinião dele sobre a competição? Ele achou a competição excelente. Então, olha só a diferença agora, para vocês entenderem. Quando eu falo de predicativo do sujeito, eu estou mostrando o estado do sujeito. Eu estou dizendo que os atletas estavam felizes no momento que eles fizeram a ação de ganhar, entende? Então, quando eu tenho uma frase com verbo de ação e mais o predicativo, eu estou dizendo que esse sujeito, atletas, no momento que eles fizeram a ação de ganhar, o estado deles era felizes. Eles estavam felizes no momento que eles fizeram a ação de ganhar. Agora, embaixo, olha só, excelente não é uma qualidade que está sendo dada para o técnico. Excelente é a opinião que o técnico deu sobre a competição.
Por isso que excelente vai ser chamado de predicativo do objeto, porque excelente é uma qualidade que está sendo dada para o objeto. O objeto aqui, no caso, é a competição, né? Carol, só que lembra, no início da live eu falei que eu ia fazer essa explicação aqui, porque isso, inclusive, garante que vocês entendam melhor a correção, tá bom? E aí, como eu não vou dar postagem, a postagem vai ser estudar, se não der tempo de corrigir na live os exercícios da gramática, aí eu posto a correção para vocês em forma de vídeo, tá bom? Não tem problema não. E a gente ainda tem plantão depois, né? Aí eu posso gravar o plantão e postar para vocês assistirem como forma de estudo também, tá? E aí fica por conta de vocês. Quem quiser assiste, quem puder assistir, assiste. Quem não puder, não tem problema, tá bom? Bom, então, olha só. Nesse caso aqui, o excelente não é uma qualidade, uma característica que faz parte da competição, né? Se fosse assim, mesmo que fosse, o técnico achou a competição de vôlei excelente. Ó, continuaria sendo o de vôlei, uma adjunta de nominal, né? O de vôlei, ele está acompanhando a competição. O de vôlei, ele já é uma característica da competição. O excelente, ele não é uma característica da competição. Por exemplo, o técnico do outro time pode ter achado a competição horrível, né? Os atletas podem ter achado a competição mais ou menos. Então, o predicativo do objeto é a opinião de alguém sobre alguma coisa. É o estado o objeto, é o estado do objeto daquela frase. Então, uma coisa, inclusive, que a gente pode usar para aprender melhor é que, por exemplo, aqui, olha uma coisa que no português ajuda muito vocês. Competição, nessa frase aqui, é uma palavra no singular e no feminino. Atletas está no plural. Então, felizes, obviamente, vai estar se referindo a atletas. Então, isso é uma dica boa para vocês, né? Quando vocês tiverem dúvida se o predicativo está se referindo ao objeto ou ao sujeito, olha se está no masculino, no feminino, no singular ou plural, porque isso já ajuda muito vocês. Aqui de cara, você sabe que felizes não é uma característica da competição, porque a competição está no singular e felizes está no plural. Então, felizes só pode estar se referindo a uma palavra da frase, a um substantivo da frase, que esteja no plural, tá bem? Então, olha só, eu vou agora passar, inclusive, eu fiz aqui o PowerPoint com as frases. Como assim definido, João? Eu não entendi sua pergunta. Tipo de masculino e feminino, singular e plural? O que você quis dizer com indefinido? Não, pode estar no masculino e no feminino também, tá? Aí, coincidentemente, ficaram dois que não têm masculino e feminino, né? Mas não foi coincidência, tá? Daqui a pouco a gente vê um que não é. Então, olha só, gente, aqui, só para fechar esse slide, eu tenho o verbo, então, achar, o objeto, que é a competição, e eu tenho aqui o excelente, que se dirige ao objeto. Então, vocês estão vendo que a formação dos dois, do predicado nominal, aliás, a formação dos dois, do predicado verbo nominal, é igual. Só que um é com predicativo do sujeito e o outro é com predicativo do objeto. Então, a gente já pode chegar em algumas conclusões, né? Que eu só tenho predicativo do objeto quando eu tenho verbo nominal. Só tem verbo nominal para predicativo do sujeito e para predicativo do objeto. Mas predicativo do objeto só aparece no verbo nominal, né? O predicativo do sujeito, ele pode aparecer no predicado nominal e no verbo nominal. E no verbal não tem predicativo nenhum, tá?
Bom, eu vou começar a corrigir com vocês de trás para frente, porque de trás para frente é a matéria mais recente, é a que eu vou cobrar mais, tá? Então, aqui em cima, ó, eu estou corrigindo a 6 da página 542, tá? Aqui no cantinho em cima é o exercício e a página. Então, olha lá, na página 542, de nada, João. Na página 542, o exercício tinha essa frase para vocês analisarem. Alguns participantes da caminhada acharam a trilha fácil. Aí, o exercício fala para vocês que essa frase tem 3 sentidos. Só no verbo nominal, Gabriel. Só no verbo nominal. No verbo nominal. No nominal, não. No nominal é só o do sujeito. O do objeto é só no verbo nominal. Ok? O exercício pediu para vocês mostrarem quais os 3 sentidos que essa frase tem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou analisar a frase como um todo. Isso é a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Então, olha só, a gente vai pegar o verbo que acharam. Primeira coisa, localizei o verbo, tá? Aí agora eu vou perguntar para o verbo. Quem que achou a trilha fácil? Agora eu achei o sujeito, ó, alguns participantes da caminhada. Isso tudo aqui é o meu sujeito, tá? Alguns participantes da caminhada, é tudo isso o meu sujeito. São eles que acharam a trilha fácil, tá? Então, agora, olha só, a gente vai poder analisar essa frase de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira que a gente vai pensar é o seguinte: a gente vai interpretar essa frase como, deixa eu colocar um aqui, que é a primeira, tá? A gente vai interpretar essa frase aqui como fácil sendo um predicativo do objeto. Então, olha só, os participantes foram fazer uma trilha, né? E aí chegou no final da trilha, a pessoa responsável virou para os participantes e falou assim para eles: e aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Aí as pessoas, né, os participantes falaram assim: ah, foi ótimo, a gente achou a trilha fácil. As pessoas que responderam primeiro. Aí os outros participantes falaram assim: ah, não, a gente não gostou, a gente achou a trilha difícil. Então, olha só, eles acharam a trilha, então a trilha vai ser o objeto, né? É sobre o que eles estão omitindo a opinião. Qual foi a opinião deles sobre essa trilha que eles fizeram? Eles acharam a trilha fácil. Então, nesse caso aqui, é como se não, né? A ideia aqui do número 1, aí vocês podem fazer fora de ordem, tá? Pode ser que alguém já deu uma outra interpretação primeiro, deu essa daqui depois, não tem problema. Então, fácil nesse caso aqui vai ser predicativo do objeto. Então, é a opinião de alguns participantes sobre a trilha, tá? Então, aqui nesse caso, alguns acharam ela fácil, outros acharam ela difícil. Então, é um predicativo do objeto. A palavra fácil está caracterizando o objeto trilha, ok? Então, esse seria o primeiro, esse seria a primeira interpretação que a gente poderia dar. A segunda interpretação seria a seguinte: vamos supor que eu cheguei com vocês lá para a gente fazer uma caminhada, tá? E aí eu vou falar assim: ó, gente, na verdade, o que acontece? A gente está perdido, eu perdi, o meu GPS não está funcionando, nós estamos todos perdidos aqui, e a gente tem 2 caminhos para voltar. A gente tem uma trilha que é fácil e a gente tem uma trilha que é difícil, só que eu não sei onde que estão essas trilhas.
vocês vão ter que procurar essas trilhas para mim. Aí saiu um grupo de participantes e voltou, procurou, acharam uma das trilhas. Eles acharam a trilha que era fácil. Aí eles voltam e falam para mim, Lavínia, a gente conseguiu encontrar a trilha fácil. Então, olha só, nesse caso, quando os dois grupos, né, quando os grupos estão procurando as trilhas, e eu tenho uma trilha fácil e tenho uma trilha difícil. Aí, eles foram procurar as trilhas. Que é isso, gente? O que eu fiz? Eles foram procurar as trilhas e encontraram a trilha fácil. Então, fácil aqui, ele vai ser o quê? Um adjunto adnominal. O fácil aqui, ele está acompanhando a palavra trilha. É uma característica da trilha. Então, não sou eu que achei que ela é fácil, não são os participantes que acharam que ela era fácil. Lá nesse parque, lá nesse lugar que a gente foi acampar, por exemplo, já era delimitado que nesse lugar existiam duas trilhas. A trilha fácil e a trilha difícil. A gente se perdeu e eu pedi os participantes dessa caminhada para encontrar. Falei, gente, vocês têm que procurar. A gente tem dois caminhos para voltar. Um é o caminho da trilha fácil, o outro é o caminho da trilha difícil. Vocês vão se virar e achar esses caminhos para mim. Aí um grupo de participantes achou a trilha que era fácil. Isso, Carol, exatamente. Assim, na verdade, eu estou criando esses contextos, né? Mas vocês poderiam criar o contexto de vocês, assim, eu não preciso, por exemplo, eu poderia dar um exercício desse na prova e vocês teriam que dar conta de fazer. E aí o português, tudo isso que a gente está estudando na gramática, ele passa por isso, a gente saber olhar para uma frase e interpretar os sentidos dela. Então, para mim, é muito mais importante você saber me explicar os três sentidos que essa frase tem, do que você saber falar qual que é predicativo, qual que é objeto, qual que é adjunto. Se você não souber me explicar os três sentidos, aí já está ótimo. Só que o contexto você pode criar, entendeu? Você não precisa saber esses contextos que eu estou te falando para você responder. Mas você pode criar esses contextos para interpretar melhor, tá bom? Então, vocês teriam que dar conta de responder isso sem esses contextos que eu estou inventando aqui agora, tá? Você mesmo poderia criar os seus. E aí, tem a terceira, que seria o seguinte, a ideia da terceira explicação, esse fácil aqui, ele funcionaria como um adjunto adverbial de modo. Só que o livro, a gramática, ele fala isso, né, como resposta aqui. Só que ele teria que ser escrito assim, ó, facilmente. Esse último fácil aqui, a terceira opção, né, o fácil funcionaria como adjunto adverbial de modo. Ele teria a ideia de ser facilmente. Então, a gente estava perdido, e aí eu falei, gente, agora a gente se perdeu, vocês têm que dar um jeito de achar a trilha para mim. E aí, facilmente, vocês conseguiram encontrar a trilha, tá? Então, as três explicações seriam essas. A primeira, o fácil, é um predicativo do objeto, porque é a opinião que os participantes deram sobre a trilha. A segunda, o fácil, já era uma característica da trilha, ele já tinha, essa trilha já tinha esse nome antes, né? Alguém já tinha passado por lá e dado esse nome. Essa aqui é a trilha fácil, essa aqui é a trilha difícil. Então, já existia essa denominação anteriormente, né? O adjunto adnominal, ele tem essa ideia de que é uma característica que já é daquele ser, daquele objeto, ele já carrega aquela informação com ele. E a 3, esse fácil aí, funcionaria como a ideia do modo. Foi o modo como eles acharam. Eles acharam a trilha facilmente, tá? Só que para ser desse jeito, esse fácil aí teria que estar escrito
com o sufixo mente, porque senão ele está aí mais como adjetivo do que como um advérbio. Então, ele está errado. Mas para interpretar que é um adjunto adverbial, tudo bem. Sim, Otávio. Por exemplo, se eu desse essa frase na prova para vocês e falasse assim, classifique a função sintática do fácil, eu aceitaria as 3 respostas, tá? Agora, se eu desse para vocês, né, igual o livro fez, eu poderia falar assim, vocês precisam me dar pelo menos 2 sentidos para essa frase, né? Que, na verdade, eu já trabalhei isso com vocês, né? Quando eu dei aquela frase, por exemplo, o professor nervoso chegou na sala. O professor, vírgula, nervoso, vírgula, chegou na sala. Então, o nervoso, quando ele está separado por vírgula, é o estado do professor naquele momento. Quando eu falo professor nervoso entrou na sala, é como se aquele professor já fosse conhecido por ser assim, né? Já é uma característica dele ser daquele jeito, tá? Então, é isso mesmo, Otávio. Se fosse essa frase na prova, sem nada, falar assim, classifique a função sintática do fácil. Eu teria que aceitar pelo menos as 2 de cima. A terceira, eu ia ficar mais ou menos assim, porque ela está ali não como um advérbio, mas como um adjetivo. Mas dava para aceitar também, tá? E aí foi meio que um erro do livro, assim, colocar essa terceira explicação, mas faz sentido. Então, por isso que eu estou aceitando, tá bom? O outro, desse exercício, todo mundo conseguiu entender? Alguém achou uma outra explicação, alguma outra sugestão? Posso passar para a próxima? Então, beleza. Ó, aí a gente vai agora para a página 541, o exercício número 3. Eu estou indo de trás para frente, tá? Ó, as frases da número 3, ele pediu para a gente ler essas 2 frases. O velho carro trafegava lentamente pela estrada, deserta à noite. O velho carro trafegava lentamente pela estrada deserta, à noite. Olha como que uma vírgula faz total diferença. A letra A perguntou para vocês assim: em qual dos 2 casos é o mais provável que o carro estivesse com os faróis acesos? Justifique sua resposta. Então, olha só, a ideia aí desse exercício é a gente pensar o seguinte: vamos analisar a ideia. Quando eu falo assim, o velho carro trafegava lentamente pela estrada. Essa estrada aqui é uma estrada que, quando está à noite, ela fica deserta. Então, essa estrada da de cima é uma estrada, deixa eu colocar aqui para vocês. A estrada da frase de cima é uma estrada que fica deserta somente de noite. Concordam comigo? Isso mesmo, né, Clara? É uma estrada que fica deserta somente à noite. Agora, olha de baixo. O velho carro trafegava lentamente pela estrada deserta à noite. Então, olha só. Nesse caso aqui, estrada deserta é uma coisa só. Essa estrada, ela é sempre estrada sempre deserta. E ele estava dirigindo durante a noite. Olha a diferença, tá vendo? Então, a pergunta da letra A é: em qual dos 2 casos é mais provável que ele estivesse com o farol aceso? A segunda, né? Porque a gente sabe que ele estava dirigindo durante a noite. Na letra A gente não sabe o horário que ele está dirigindo, mas a gente sabe que nessa estrada que ele está, quando é de noite, ela fica deserta. Na letra B, a gente sabe que ele estava dirigindo à noite e que essa estrada é sempre deserta, tá? Então, a resposta aqui, ó, deixa eu colocar aqui. 3
Letra A. Aí a pergunta, em qual que ele está com o farol ligado? Na segunda frase. Já que sabemos que ele dirige nessa estrada durante a noite. Agora, a letra B. Baseando-se na resposta do item A, identifique as funções sintáticas de deserta nas duas opções. Então, olha só. Presta atenção. Nessa daqui, o deserta é uma característica que é sempre dessa estrada? Não, ela só fica deserta durante a noite. Então, o deserta, na primeira frase, ele vai ser um predicativo do sujeito. Então, deserta, na frase 1, é um predicativo do sujeito. Por quê? O estado dessa estrada fica durante a noite. E quando eu penso na segunda estrada deserta, o deserta ele vai ser adjunto adnominal. Aí, gente, olha só, eu tenho a impressão que vocês vão ter uma dúvida aqui, ó, que eu já vou até esclarecer antes de vocês falarem. Lavínia, mas como que deserta na primeira frase é predicativo do sujeito? Concorda? Vocês vão falar assim, mas onde que está o sujeito? Que estrada é o sujeito? Aí é como se a frase fosse assim, ó. O velho carro, taran, 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 pela estrada que fica deserta à noite. Tá? Então, é como se essa vírgula aqui, ó, eu vou até marcar essa vírgula aqui de vermelhinho, é como se tivesse isso aqui, ó. Aliás, aqui, ó. É como se tivesse essa vírgula que está aqui em cima, é como se ela significasse isso aqui, ó. Pela estrada que fica deserta à noite. Essa vírgula, ela omite o verbo de ligação que está aqui, tá? Só para vocês entenderem por que é um predicativo do sujeito. Tá bom? Deu para entender, gente? Podemos ir para o próximo? Qual que você não entendeu, Carol? A segunda frase você entendeu? Por que é um adjunto de nominal? Isso mesmo, são duas orações. Isso mesmo. É porque são duas orações. É assim, ó, o velho carro trafegava pela estrada. O velho carro trafegava pela estrada. Aí, aqui, ó, a gente tem que fica deserta à noite. Então, aqui é como se eu tivesse uma segunda oração. Aí, no caso, esse deserto aqui é como se fosse assim, ó. Ó, eu coloquei as duas orações. Ó, o velho carro trafegava... pela. Ó, o velho carro trafegava pela estrada. Aqui é a primeira oração, tá? Aí tem a segunda oração. Qual estrada? A estrada que fica deserta à noite. Então, aqui eu tenho a segunda oração. E aí, esse que fica aqui, ó, é o que a vírgula está fazendo lá em cima, tá? E isso, exatamente. A vírgula ocultou o verbo ficar, exatamente. É o que acontece nisso aqui, ó, que eu expliquei para vocês. Lembra? Os atletas ganharam a competição e estavam felizes. Eu posso pegar estavam felizes. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Os atletas ganharam a competição, eu posso pôr uma vírgula, né? Ou eu posso pôr nada também. Os atletas ganharam a competição felizes. Mas é como se eu tivesse escondido o verbo de ligação aqui. Por isso que ela tem as duas coisas, tá? É basicamente isso. Bom, depois dessa, a gente vai para a
página 541, questão 4. O governador recebeu os manifestantes nervosos. Aí, ó, agora eu já perdi. Quem tinha me perguntado mais cedo? Deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou. Alguém perguntou, foi o João Pedro, sobre ser indefinido, né? Aqui, João. A ideia é essa daqui, ó. Nesse caso, o governador recebeu os manifestantes nervoso. Então, vamos analisar essa frase, ó. O verbo é receber, tá? Recebeu. Quem que recebeu os manifestantes? O governador. O sujeito é o governador. Aí, olha só como que o fato da gente olhar masculino e feminino, e singular e plural, já ajuda. Ele recebeu o quê? Os manifestantes. Então, os manifestantes é o objeto, tá? É o que ele recebeu. Esse nervoso aqui, mesmo que eu não saiba gramaticalmente, suponhando que eu não sei nada de gramática, eu consigo saber a quem que esse nervoso está se referindo? Esse nervoso pode estar se referindo aos manifestantes? Não, de jeito nenhum. Por que ele não pode estar se referindo aos manifestantes? Porque manifestantes está no plural e nervoso está no singular. Então, a palavra nervoso aqui, ela só pode estar fazendo menção ao governador, tá vendo? Então, só faz concordância com o governador. De cara aqui, ó, mesmo que eu não soubesse, né, quem que tá nervoso, se são os manifestantes ou o governador, mesmo que eu não soubesse gramaticalmente o que nervoso é, pela interpretação aqui de masculino e feminino, e de singular e plural, eu consigo perceber. Se fosse manifestantes, tinha que ser nervosos, né? Então, aqui, ó, se é uma característica que está sendo dada para o governador e é uma característica que está separada pelo verbo, é, então, predicativo do sujeito. Tá? Então, a análise dessa frase aqui, eu já até coloquei as cores que a gente está trabalhando. O predicativo do sujeito eu sempre estou colocando com esse azul clarinho, tá? Não, sabe por quê, Carol? Porque se fosse o modo, ele ia mudar. Aliás, se fosse adjunto adverbial de modo, tinha que ser uma palavra que não ia mudar se a gente passasse o masculino para o feminino ou singular para o plural. Que eu já ensinei essa regrinha para vocês. Vamos colocar a frase como se fosse no feminino. A governadora recebeu os manifestantes nervosa. Então, olha só, se eu consigo trocar a governadora recebeu os manifestantes nervosa. Então, olha, se passou do masculino para o feminino, aqui é predicativo do sujeito, tá? Agora, se fosse assim, ó, o governador recebeu os manifestantes com nervosia. E com nervosia seria uma adjunta adverbial de modo, tá? Porque com nervo, vamos pôr com nervos, em nervos, não, tá, nervosia, já acertei, computador. Com nervosia, tá? Aí aqui, ó, então aqui é predicativo do sujeito. E aqui, adjunto adverbial de modo, tá? Então, vamos ver aqui as 3 frases para a gente poder encerrar. E aí é o seguinte, eu vou encerrar a correção até aqui, a gente vai para o plantão, aí lá no plantão eu fico tirando dúvida, e aí depois eu posto para vocês o resto da correção, tá? Isso mesmo. Geralmente, quando é adjunto adverbial, termina em mente, mas nem todo adjunto adverbial termina em mente. Igual ali, né? Com nervosia, não é, podia ser nervosamente, mas pode ser que não termine com mente. E ainda assim é adjunto adverbial de modo, tá? Olha só. Então, vamos analisar as 3 frases comigo, para a gente encerrar. Os manifestantes foram recebidos pelo nervoso
governador. Os manifestantes foram recebidos pelo governador nervoso. Os manifestantes foram recebidos pelo governador, vírgula, nervoso. Então, olha só, uma coisa que eu já ensinei para vocês. Todas as vezes que a palavra, que é o adjetivo, estiver acompanhando o substantivo, sem estar separado nem por verbo e nem por vírgula, é um adjunto adnominal. Se está separado por vírgula, aqui a gente tem uma vírgula separando os dois, então essa vírgula aqui funciona como se eu tivesse o verbo de ligação escondido. Os manifestantes foram recebidos pelo governador, é como se tivesse assim. E ele estava nervoso. Então, olha só, qual é a diferença de sentido para as três frases? Nas duas primeiras, o governador já era conhecido por ser nervoso, tá? Então, na frase 1 e na frase 2, todo mundo já conhecia esse governador por ser nervoso. É como se já fosse uma característica dele, já faz parte do jeito dele de ser nervoso. Na 3, o nervoso, como ele está separado pela vírgula, ele estava nervoso naquele momento, naquela situação. Ele não é sempre nervoso, ele estava nervoso naquela situação, tá? Deu para entender a diferença? E aí a pergunta aí é a seguinte, ó, só para a gente encerrar. O termo nervoso exerce a função sintática de adjunto adverbial de modo ou predicativo do sujeito? Na primeira, né? A gente já fez, que é essa aqui de cima. Predicativo do sujeito. Aí depois ele fala, letra B. As três orações a seguir apresentam-se na voz passiva. A gente não aprendeu ainda voz passiva e voz ativa, mas aí eu aproveitei para poder explicar isso para vocês. Aí na letra C, na oração que você identificou no item anterior, o termo nervoso exerce uma função sintática não prevista pela nomenclatura tradicional. Qual é essa função sintática? Aí é um exercício de agente da passiva que a gente não aprendeu ainda. Então, eu usei esse exercício para poder mostrar isso para vocês, tá? Que nas duas de cima, vocês vão mostrar que o governador já era nervoso e que na de baixo é uma característica momentânea. Ele estava nervoso naquele momento, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar a live, vou lá para o plantão, eu vou deixar ele gravando, vou fazer algumas frases dessa com quem estiver lá para a gente poder analisar, e aí depois eu posto a live e posto a correção do restante dos exercícios para vocês. Combinado? E aí, quem tiver dúvida, pode ir lá para o plantão que a gente faz algumas frases para treinar para amanhã. Combinados? Tchau, gente. Eu que agradeço.